Aos 70 anos fui expulsa da minha própria casa pelos meus filhos. E até hoje, quando lembro daquela noite, ainda sinto o nó apertando na garganta, o frio subindo pela espinha. Porque foi ali que eu percebi que eu não tinha mais ninguém, nada, nem casa, nem família, nem um canto para chorar em paz. Lembro como se fosse ontem. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar. Nem era nada demais, só um arroz com ovo, coisa simples, porque ultimamente ninguém mais queria saber do que eu cozinhava. Eu lavava os pratos e ouvia os sussurros vindo da sala. Baixinhos, apressados, mas eu sabia. Quando uma mãe sente que tem algo errado, ela sabe. O coração acelerou. Tentei fingir que era paranoia minha, que eu estava exagerando. Mas foi só eu dar 2 passos para dentro da sala que o silêncio bateu. Todo mundo me olhou de um jeito estranho, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Minha filha olhou para o lado, sem coragem de me encarar. Meu filho mais velho cruzou os braços e respirou fundo. E foi o mais novo que falou primeiro, com aquela voz firme que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, a gente precisa conversar. Dei um sorriso sem graça. Sempre que alguém diz isso, nunca é coisa boa. Mas tentei manter a calma, porque mãe sempre tem esperança. Mesmo quando tudo parece errado, a gente tenta acreditar que é só um mal-entendido. Foi minha filha que começou. Mãe, a senhora sabe que as coisas aqui estão apertadas. Assenti devagar, esperando o resto. Ela continuou meio sem jeito. Tá cada vez mais difícil manter a casa. As contas não param de chegar. E assim, a gente pensou em uma solução melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo? Repeti, tentando entender onde aquilo ia dar. Meu filho mais velho finalmente falou. Direto. Frio. Mãe, a senhora precisa sair daqui. Meus pés congelaram no chão. Como assim sair? Isso aqui era minha casa. Era eu quem pagava as contas. Era eu quem lavava a roupa, fazia comida, cuidava de tudo por anos. Eu dei minha vida por eles. Como assim sair? Tentei rir, achar que era piada, que iam dizer que era brincadeira. Mas ninguém riu. Só minha filha que tentou pegar minha mão, mas eu puxei antes. Isso não pode ser sério. Eu disse, minha voz tremendo. Eu sou a mãe de vocês. Essa casa sempre foi minha. Meu filho olhou direto nos meus olhos e disse sem piscar. Não mais, mãe. A gente decidiu. Tá na hora da senhora ir. O chão sumiu. O estômago virou. Uma dor subiu pelo peito e agarrou minha garganta. Como assim? Por quê? O que eu fiz? Minha filha tentou me convencer de que era pro meu bem, que era melhor para todos nós, que eu ia ficar bem. Mas como? Como uma mãe aceita isso sem sentir que o mundo desmoronou? Como se prepara para ser jogada fora, feito um móvel velho? Não tive tempo de argumentar. Já tinham arrumado uma mala. Minhas coisas, enfiadas de qualquer jeito dentro dela. Meus documentos, uma troca de roupa, uma foto antiga da família que eu sempre guardava na gaveta do criado mudo. Era só isso que eu tinha agora. Uma vida inteira reduzida a uma mala pequena e algumas palavras frias. Meu filho abriu a porta e ficou esperando. A mensagem era clara. Sai. Vai embora. Não tem mais lugar para você aqui. A rua estava escura. O vento gelado cortava a pele. Olhei para trás esperando que alguém dissesse que era brincadeira, que era só um susto, que iam me deixar ficar. Mas não disseram nada. Só ficaram lá, olhando, esperando eu sair de uma vez. E então, eu saí. A porta se fechou atrás de mim com um barulho seco. Um som que ecoou dentro do meu peito como um soco. E foi ali, naquela calçada gelada, com a mala na mão e os olhos cheios d'água, que eu percebi. Eu estava sozinha no mundo, sem casa, sem família, sem nada. O vento cortava meu rosto e eu fiquei ali, parada, sem saber para onde ir. O coração batia forte, mas as pernas não se moviam.
Eu não tinha forças para dar o primeiro passo. Nunca imaginei que o lugar onde passei anos da minha vida, cuidando dos meus filhos, se tornaria um espaço onde eu não era mais bem-vinda. Sentei no meio-fio, puxei minha mala para perto e encostei a cabeça nos joelhos. Eu queria chorar, mas as lágrimas pareciam congeladas no rosto. O tempo passou e ninguém veio atrás de mim. Nenhuma porta se abriu. Nenhuma palavra de arrependimento ecoou. Era verdade. Eu estava sozinha. Levantei com dificuldade e comecei a andar. Minhas pernas estavam bambas, minha visão embaçada. Mas eu precisava sair dali. Meus pés arrastavam no asfalto frio. Cada passo parecia pesar toneladas. A cada esquina, a cada rua deserta, o medo aumentava. Para onde eu iria? Quem poderia me ajudar agora? Lembrei da Dona Teresa, uma amiga antiga, mas fazia tanto tempo que eu não falava com ela. Será que ainda morava no mesmo lugar? Será que me aceitaria? Não tinha outra opção, então segui em direção à casa dela, tentando manter o pouco de esperança que restava. Mas a verdade é que eu não sabia o que me esperava naquela noite. Era o começo do pior momento da minha vida. Mas também era o começo da minha reviravolta. E eu juro, nem eu mesma poderia imaginar o que ainda estava por vir. A noite estava fria. O vento cortava meu rosto como se fosse uma lâmina fina. Eu andava sem rumo, segurando aquela mala velha com minhas coisas. Mas a verdade é que nem sabia para onde ir. Eu só queria fugir daquela cena, do olhar vazio dos meus filhos, do silêncio daquela casa que já não era minha. Passei em frente à padaria da esquina. Ainda estava aberta, o cheiro de pão quentinho saindo pela porta. Meu estômago roncou, mas eu segui andando. Nem sabia se teria dinheiro para comer. Quando percebi, já estava na praça do bairro. Me sentei num banco qualquer e respirei fundo. Eu não tinha para onde ir. Meus irmãos? Já não falava com eles há anos. Amigas? A maioria tinha seguido a vida, cada uma com seus problemas. Parentes mais distantes? Eu duvidava que alguém ia me receber com um sorriso e um prato de comida. Foi quando o celular vibrou na minha bolsa. Peguei ele com as mãos tremendo. Era um grupo da família no WhatsApp. A última mensagem era do meu filho mais velho. Ele tinha mandado: "Ela já saiu. Agora podemos organizar as coisas." Meu coração deu um pulo. Era como se eu fosse só um problema a ser resolvido. Como se minha presença tivesse sido um incômodo. Como se eu fosse um móvel velho que alguém se livra sem nem olhar para trás. Foi ali que caiu a ficha. Eu estava sozinha. De verdade. Fechei os olhos e senti as lágrimas rolando no meu rosto. Eu queria gritar, queria perguntar por quê, queria implorar para voltar para casa. Mas o que eu ia dizer? Por favor, me deixem voltar. Por favor, me amem de novo. Eu sabia que nada ia mudar. Eles tinham tomado uma decisão, e eu agora não passava de uma estranha. A praça ficou vazia com o tempo. Os postes faziam sombra nas árvores. Um cachorro de rua passou farejando o chão. E eu fiquei ali, abraçando minha mala, tremendo de frio. Eu precisava pensar. Precisava ir para algum lugar. Foi então que lembrei da Dona Sônia. Ela morava 3 ruas para cima. Era amiga da minha mãe quando eu era criança. Não nos falávamos há anos, mas era a única pessoa que me veio à cabeça. Peguei minhas coisas e fui andando. A cada passo, eu sentia um aperto no peito. O que eu ia dizer? "Oi, Sônia, lembra de mim? Tô sem casa, sem rumo. Pode me ajudar?" Mas eu não tinha escolha. Cheguei na casa dela e toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Meu coração batia forte. Talvez ela tivesse mudado. Talvez estivesse dormindo. Talvez não quisesse abrir. Até que a porta se abriu. Dona Sônia me olhou surpresa. Ela piscou algumas vezes antes de falar. "Meu Deus, Maria!" Eu tentei sorrir, mas meu rosto parecia travado. "Faz tempo, né, Dona Sônia? Desculpa vir assim." Ela olhou para minha mala, pro meu rosto cansado. "Quer entrar?"
Eu balancei a cabeça meio envergonhada. Se não for incomodar... Ela abriu mais a porta e me deixou passar. A casa cheirava a café e a um perfume antigo, daqueles que lembram a infância. Me sentei no sofá e fiquei mexendo na barra da blusa, sem saber como começar. Dona Sônia não perguntou nada de cara. Ela foi para a cozinha, trouxe um copo de leite quente, um prato com pão e me colocou na mesa. Come, Maria. Foi só eu sentir o cheiro do leite que percebi o quanto estava faminta. Eu comi devagar, tentando segurar as lágrimas. Mas, no fim, desabei. Eu contei tudo. Contei do desprezo, das palavras frias, do dia em que fui jogada para fora. Contei que não tinha mais ninguém, que estava sozinha no mundo. Ela ouvia em silêncio. Às vezes balançava a cabeça, às vezes suspirava fundo. Quando terminei, ela segurou minha mão e apertou. Maria, eu não tenho muito, mas não vou te deixar na rua. Você pode ficar aqui por uns dias, até achar um lugar. Eu não sabia o que dizer. Agradeci baixinho, porque minha garganta estava travada. Era humilhante estar naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, saber que alguém ainda se importava, isso me deu um fio de esperança. Os dias seguintes foram difíceis. Acordava cedo, ajudava a Dona Sônia com as coisas da casa, lavava a louça, varria a sala. Ela dizia que não precisava, mas eu não queria ser um peso. O problema era que, cada vez que eu ficava mais tempo ali, eu sentia que estava incomodando. Não porque ela me tratava mal, pelo contrário. Mas eu via no olhar dela que ela também tinha sua vida, seus próprios problemas. E eu precisava de um plano. Uma noite sentei na cama do quartinho onde estava dormindo e peguei meu celular. Comecei a pesquisar abrigos, casas de apoio. Meus dedos tremiam enquanto lia as opções. Nenhuma parecia boa. Suspirei e olhei pro teto. Eu tinha 70 anos e estava procurando um abrigo. Que ponto eu tinha chegado? Os dias passaram e Dona Sônia começou a ficar preocupada. Maria, você não pode ficar presa nisso. Você tem que reagir. Eu sei, eu respondi. Mas para onde eu vou? Ela ficou em silêncio um tempo. Depois suspirou. Vou te ajudar. Tem uma amiga minha que trabalha num projeto social. Eles ajudam mulheres em situação difícil. Eu posso falar com ela. Meus olhos brilharam pela primeira vez em semanas. Você faria isso por mim? Ela sorriu. Claro, Maria. Você não merece estar nessa situação. Eu senti meu coração apertar. Por um lado, era bom saber que alguém queria me ajudar. Por outro, era triste perceber que minha própria família não teve essa mesma compaixão. E assim, minha vida ia mudar de novo. Eu só não sabia ainda que esse seria o primeiro passo para minha grande virada. Eu ainda não acreditava no que tinha acontecido comigo. Os dias se misturavam na minha cabeça. Eu me sentia como um fantasma vagando pela cidade, sem rumo, sem casa, sem ninguém para me chamar de mãe. Na casa da Dona Sônia, tudo era calmo, mas dentro de mim era uma tempestade sem fim. Eu acordava antes do sol nascer e ficava sentada na cadeira da cozinha, olhando pro nada, tentando entender como minha vida tinha virado aquilo. Dona Sônia tentava me animar. Um café da manhã reforçado, um bolinho feito com carinho, um tapinha no ombro dizendo que tudo ia se resolver. Mas como? Eu tinha 70 anos e nada, nem um teto, nem uma família. Foi numa dessas manhãs que ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Maria, você precisa reagir. Eu balancei a cabeça devagar. E fazer o quê, Sônia? Achar outro filho para me abandonar? Ela suspirou fundo. Para com isso, mulher. Você ainda tem vida pela frente. Você pode recomeçar. Eu ri. Mas foi um riso triste. Recomeçar? Com que dinheiro? Com que força? Ela apertou minha mão. Eu conversei com uma amiga minha. Ela trabalha num projeto social que ajuda mulheres em situação difícil. Elas podem te ajudar.
Fiquei em silêncio por um tempo. Um projeto social. Era isso que eu tinha me tornado? Uma pessoa que dependia da ajuda dos outros? Mas eu não tinha escolha. A tarde estava nublada quando pegamos o ônibus. A cidade parecia mais cinza do que o normal. Meu peito estava pesado, como se cada batida do meu coração fosse um lembrete de que eu não tinha mais nada. Descemos numa rua cheia de prédios antigos. A placa na frente do lugar dizia: Casa Nova, Centro de Apoio para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Meu estômago revirou. Eu nunca imaginei que um dia estaria num lugar assim. Uma mulher alta, de cabelo preso num coque e óculos finos, veio nos receber. Ela sorria de um jeito calmo, mas o olhar era firme. Você deve ser a Maria, ela disse. Eu sou a Helena. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Como se eu tivesse chegado ali por escolha própria. Ela nos levou para dentro. O lugar era simples, mas organizado. Tinha um refeitório pequeno, quartos coletivos, um espaço de convivência com uma televisão antiga. Mulheres de todas as idades sentadas, conversando, algumas costurando, outras em silêncio, olhando pro nada. Assim como eu me sentia por dentro. Helena me explicou como funcionava. Ali eu teria comida, um teto e a chance de recomeçar. Elas ajudavam mulheres a encontrar trabalho, a recuperar a autoestima, a se levantar de novo. Mas naquele momento, nada disso fazia sentido para mim. Eu só queria um canto para respirar sem sentir que minha vida tinha acabado. A primeira noite foi difícil. O quarto era pequeno, dividido com outras 3 mulheres. O colchão era duro, o cobertor fino, e o barulho da rua entrava pela janela. Mas o pior barulho era dentro da minha cabeça. Eu pensava nos meus filhos. Será que em algum momento eles sentiram remorso? Será que alguém olhou para o sofá vazio onde eu costumava sentar e pensou em mim? Ou será que já tinham me esquecido por completo? Eu chorava baixinho, sem fazer barulho, para ninguém ouvir. No dia seguinte, fui tomar café no refeitório. Uma mulher de cabelos grisalhos sentou do meu lado. Você é nova aqui, né? Assenti, sem ânimo para conversa. Ela sorriu de leve. Eu sou a Vera, Maria. Ela olhou nos meus olhos. Tá achando que sua vida acabou, né? Eu suspirei. Se não acabou, tá bem perto disso. Ela riu baixinho. Eu pensei a mesma coisa quando cheguei aqui. Eu tinha uma casa, um marido, filhos. E um dia perdi tudo. Olhei para ela curiosa. Como? Ela mexeu na colher dentro do café. Meu marido morreu. Meus filhos venderam a casa sem me avisar. Disseram que eu ia morar com um, depois com outro. No final, ninguém me quis. Senti um aperto no peito. Sei como é. Ela me olhou séria. Então escuta o que eu vou te dizer, Maria. A gente pode perder tudo. Casa, dinheiro, família. Mas a gente não pode perder a gente mesma. Fiquei em silêncio. Você é mais forte do que pensa. Eu queria acreditar naquelas palavras. Os dias foram passando. No começo eu ficava no meu canto, sem vontade de falar com ninguém. Mas aos poucos, comecei a me abrir. As outras mulheres tinham histórias parecidas. Algumas tinham sido abandonadas pelos maridos, outras pelos filhos. Algumas passaram anos casadas e de repente se viram sozinhas. E todas estavam ali, tentando recomeçar. Foi num desses dias que algo aconteceu. Eu estava varrendo o pátio quando ouvi uma voz atrás de mim. Maria? Meu corpo travou. Virei devagar e vi um rosto que não via há décadas. Era o Antônio. Meu coração disparou. Ele sorriu de canto. O que você tá fazendo aqui? Eu ri sem humor. Longa história. Nos sentamos num banco. Contei tudo. E ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Maria, você não merece isso. Engoli seco. Ninguém merece, Antônio. Ele coçou a nuca.
Eu trabalho com um projeto social aqui perto. Ajudamos mulheres a se reerguerem. Se quiser, posso ver o que posso fazer por você. Meu coração acelerou. Você faria isso? Ele sorriu. Claro. Você não tá sozinha, Maria. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. O trabalho no hotel foi mudando algo dentro de mim. No começo eu achava que nunca ia me acostumar. Acordar cedo, lavar pilhas de louça, preparar café da manhã para hóspedes que nem olhavam na minha cara. Mas com o tempo fui pegando o jeito. Dona Nair, que no início parecia uma carrasca, começou a pegar leve comigo. Maria, você aprende rápido. Melhor que muita menina nova que já passou por aqui. Eu sorria e seguia fazendo meu serviço. A verdade é que, depois de tudo que passei, aquilo era fácil. Meu primeiro pagamento veio no fim do mês. Quando o Sérgio me entregou o envelope com o dinheiro, minhas mãos tremiam. Eu segurei aquilo como se fosse um troféu. Era pouco. Não dava para alugar uma casa, nem comprar tudo o que eu precisava. Mas era meu. Meu suor. Meu esforço. Depois de tanto tempo, eu tinha um salário de novo. Saí do hotel e fui direto para um mercado pequeno na esquina. Peguei uma cesta e comecei a andar pelos corredores, sentindo um frio na barriga. Dessa vez, eu podia escolher o que queria. Não ia precisar contar moedas para comprar um pão. Peguei algumas frutas, um pedaço de queijo, um café bom, daqueles que eu gostava, mas nunca mais tinha conseguido tomar. Quando passei no caixa e paguei com o meu próprio dinheiro, senti algo diferente. Eu estava voltando a ser dona da minha vida. Os dias foram passando e eu comecei a perceber algo. A Maria de antes, aquela que aceitava tudo, que engolia as dores sem reclamar, estava morrendo. No lugar dela, outra Maria estava nascendo. Uma mulher que já tinha sofrido tudo que podia, mas que agora estava aprendendo a lutar por si mesma. Uma mulher que não ia mais aceitar ser tratada como um peso. Um dia, Antônio apareceu no hotel de novo. Ele sempre dava um jeito de passar lá, nem que fosse só para dar um oi. Nos sentamos no mesmo banco de antes. Você tá diferente, Maria. Ri de leve. Diferente como? Ele me olhou sério, mais forte. Fiquei em silêncio por um tempo, porque agora eu sei que sou. Ele sorriu. Fico feliz de ver isso. Fiquei olhando pro chão, pensando em tudo. Antônio, por que você ainda tá sozinho? Nunca casou? Ele suspirou. A vida deu voltas, Maria. E no meio dessas voltas eu fui ficando para trás. Olhei para ele e senti um aperto no peito. A gente sempre acha que tem todo o tempo do mundo, até perceber que não tem mais nada. Ficamos em silêncio por um tempo, e então ele falou algo que me pegou de surpresa. Você já pensou em sair da casa nova? Meu coração deu um salto. Sair? Mas para onde? Ele me olhou de lado. Você já mostrou que pode se virar, que não precisa depender de ninguém. Eu respirei fundo. Era verdade, mas eu ainda não tinha um plano. No dia seguinte, depois do trabalho, sentei na cama e fiquei encarando o teto. Eu precisava dar o próximo passo. Não podia ficar para sempre naquele abrigo. Mas onde eu iria? Peguei o celular e comecei a pesquisar. Quartos para alugar, pensões baratas. Os preços eram altos demais para o que eu podia pagar. Mas eu não ia desistir. Agora eu sabia que, independente do que acontecesse, eu ia conseguir. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Minha cabeça não parava. Desde o dia em que Antônio perguntou se eu já tinha pensado em sair da casa nova, aquilo ficou martelando na minha mente. Eu precisava sair. Não porque o lugar era ruim, pelo contrário. Se não fosse por Helena, Vera e as outras mulheres, eu não sei onde estaria. Mas eu sentia que ficar ali era como segurar minha vida no mesmo ponto. Eu queria mais. Eu precisava mais. Mas como?
Naquela noite fiquei até tarde no quarto, olhando os anúncios de quartos para alugar no meu celular. Cada lugar que eu via parecia distante, impossível. Os valores eram altos demais e meu salário mal dava para o básico. Suspirei e larguei o celular de lado. Eu queria tanto uma casa minha, um lugar só meu. Mas será que eu ia conseguir? Na manhã seguinte, Helena me chamou na sala dela. Maria, fiquei sabendo que você tá pensando em sair. Fiquei surpresa. Quem te disse? Ela sorriu. Vera me contou. Suspirei. Eu queria, mas não sei como fazer isso. Ela se inclinou na cadeira. Aqui no projeto nós temos um programa de apoio para mulheres que querem sair e recomeçar sozinhas. Podemos te ajudar a encontrar um lugar mais barato e até dar uma pequena ajuda inicial. Meus olhos brilharam. Isso é sério? Ela assentiu. Você já fez muito sozinha, Maria, mas todo mundo precisa de um empurrãozinho. Senti um nó na garganta. Depois de tanto tempo sendo tratada como um peso, ouvir alguém dizendo que eu merecia ajuda era estranho. Era bom. Nos dias seguintes, Helena me ajudou a procurar um lugar. Não demorou muito para encontrarmos uma pensão pequena, não muito longe do hotel onde eu trabalhava. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, uma mesa pequena, um armário velho e um banheiro compartilhado com outras mulheres. Mas era um teto. Era meu. Assinei o contrato e, naquele momento, senti que estava começando uma nova fase da minha vida. No dia da mudança, Vera veio me ajudar. Você vai sentir falta daqui, hein? Dei um sorriso. Vou, mas eu sei que tá na hora. Ela me abraçou forte. Eu tô orgulhosa de você, Maria. Engoli as lágrimas e sorri. Eu também tô. Minha primeira noite no novo quarto foi estranha. Era silencioso demais. Não tinha o barulho das outras mulheres conversando nos corredores, nem a TV do refeitório ligada no volume alto. Era só eu. No começo, o silêncio me incomodou. Mas depois, percebi que era um silêncio bom. Era um silêncio de liberdade, de paz, de uma nova vida começando. A primeira manhã no meu novo quarto foi diferente de qualquer outra. Eu acordei e, por um instante, senti um aperto no peito. Não tinha o cheiro de café passado na casa nova, nem o barulho das outras mulheres conversando. Era só eu. Mas dessa vez, o silêncio não me assustou. Me levantei, arrumei a cama e, pela primeira vez em muito tempo, fiz um café do meu jeito. Forte, do jeito que eu gostava, sem ninguém para dizer que estava amargo demais. Me sentei na pequena mesa do quarto e tomei o café devagar, olhando pela janela. Era uma sensação estranha, uma mistura de medo e orgulho. Eu tinha conseguido. No trabalho, as coisas estavam melhores do que nunca. Eu já fazia tudo no automático, sem precisar perguntar nada para Dona Nair. Ela até parou de pegar no meu pé. Maria, você devia ter começado a trabalhar antes. Já estaria tocando um restaurante sozinha. Eu ri. Trabalhei a vida toda, Nair, só que sem salário. Ela balançou a cabeça, pois agora tá aprendendo a ganhar seu próprio dinheiro. E era verdade. Toda vez que Sérgio me entregava meu pagamento, eu sentia um orgulho que nunca tinha sentido antes. Aquele dinheiro não era esmola, não era favor, era meu. E ninguém podia tirar isso de mim. Num sábado à tarde, depois do trabalho, Antônio apareceu no hotel. Me chamou para tomar um café na padaria da esquina. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, até que ele sorriu. Dá para ver nos seus olhos, Maria. O quê? Que você finalmente se sente dona da sua vida. Eu sorri. E é verdade. Ele mexeu na xícara de café. Você não pensa mais no que aconteceu? Suspirei. Penso, mas agora de outro jeito. Antes eu só sentia raiva, tristeza, dor. Agora, eu sinto que tudo aquilo foi o que me trouxe até aqui. Ele assentiu. Às vezes, a vida destrói a gente pra gente aprender a se reconstruir do jeito certo.
Fiquei olhando para ele. Antônio, você é muito sábio, né? Ele riu. Só vivi bastante. Eu ri também. Pela primeira vez em muito tempo, ri de verdade. Os dias foram passando e minha vida foi se encaixando. Não era perfeita. Meu quarto ainda era simples, meu dinheiro ainda era contado. Mas era meu. E isso bastava. Até que, um dia, recebi uma mensagem no celular. Era do meu filho mais velho. Ele só escreveu uma coisa. Mãe, podemos conversar? Meu coração disparou. Depois de todo esse tempo, ele resolveu lembrar que eu existia. Passei a noite toda pensando naquilo. Devia responder? Devia ignorar? O que ele queria? Fiquei olhando para a tela do celular, a mensagem ali parada, esperando uma resposta. Fechei os olhos e respirei fundo. Talvez essa fosse a hora do acerto de contas. Talvez, agora, fosse a minha vez de decidir como essa história ia terminar. Aquela mensagem me pegou de surpresa. Mãe, podemos conversar? Fiquei olhando para a tela do celular, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Depois de tudo que fizeram comigo, depois de me jogarem na rua sem olhar para trás, agora meu filho queria conversar? Por quê? O que será que aconteceu para ele lembrar que eu existo? Meu primeiro instinto foi ignorar. Eu devia apagar aquela mensagem e seguir minha vida. Mas algo dentro de mim me fez esperar. Respirei fundo. Depois de tanto tempo sendo descartada, agora era a minha vez de decidir. No dia seguinte, Antônio percebeu que eu estava diferente. No trabalho, minha cabeça estava longe, minhas mãos tremiam um pouco. Depois do expediente, ele me encontrou no mesmo banco de sempre. O que foi? Peguei o celular e mostrei a mensagem. Ele leu e franziu a testa. E você respondeu? Balancei a cabeça. Não sei se devo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse calmamente. O que você quer fazer? Suspirei. Não sei. Parte de mim quer ouvir o que ele tem a dizer. Parte de mim quer seguir em frente sem olhar para trás. Antônio me olhou sério. E se você ouvir, Maria? O que você espera? Engoli seco. Talvez, no fundo, eu ainda queira entender. Ele assentiu. Então escuta. Mas escuta do jeito certo. Não como uma mãe abandonada. Como a mulher forte que você se tornou. No dia seguinte mandei a resposta. Podemos. Meu filho demorou um tempo para responder, mas depois mandou um endereço e um horário. Era uma cafeteria no centro da cidade. Respirei fundo. Ia encontrar meu filho depois de tudo, mas dessa vez eu não era mais a mesma. Cheguei na cafeteria no horário combinado. Ele já estava lá, sentado, mexendo no celular. Quando me viu, ficou um pouco desconfortável, como se não soubesse como agir. Me sentei na cadeira em frente a ele e esperei. Ele pigarreou e começou. Mãe, eu sei que o que fizemos foi errado. Cruzei os braços e fiquei em silêncio. Ele continuou. A gente achou que seria o melhor para todo mundo, mas agora eu vejo que fomos cruéis. Fiquei encarando ele, esperando. Depois de alguns segundos, ele soltou um suspiro pesado. A verdade, mãe, é que as coisas aqui não estão bem. Levantei uma sobrancelha. Ah, então era isso. Agora que as coisas estavam ruins, ele lembrava que tinha mãe. Ele abaixou a cabeça, parecendo envergonhado. A casa tá uma bagunça. Meu irmão perdeu o emprego. Minha irmã tá com problemas no casamento. A gente percebeu que talvez tenha cometido um grande erro. Talvez? Ele suspirou de novo. Mãe, a gente sente sua falta. Senti meu coração apertar. Parte de mim queria acreditar. Queria correr para eles e dizer que tudo estava perdoado. Mas a outra parte, a parte que sofreu sozinha, que dormiu em um abrigo, que lutou para se reerguer, essa parte sabia que eu nunca mais podia voltar a ser a mesma. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois, respirei fundo
e olhei nos olhos dele. Você me jogou fora como se eu não fosse nada. Ele engoliu em seco. Eu sei. Balancei a cabeça. Não, você não sabe. Você não sabe o que é dormir sem saber onde vai acordar no dia seguinte. Você não sabe o que é olhar para as pessoas na rua e sentir vergonha por não ter para onde ir. Ele abaixou a cabeça. Eu senti as lágrimas querendo sair, mas segurei. Não vou negar que essa conversa mexeu comigo. Mas não sou mais a mulher que saiu daquela casa de cabeça baixa. Sou uma mulher que construiu uma nova vida e não vou deixar que me usem de novo. Então, olhei para o meu filho e disse com toda a calma do mundo: Eu perdoo vocês, mas não volto. Ele arregalou os olhos. Mãe, a gente precisa de você. Dei um sorriso de canto. Então vocês deviam ter pensado nisso antes de me abandonar. Me levantei, peguei minha bolsa e saí. Dessa vez, eu não estava sendo expulsa de casa. Eu estava escolhendo ir embora. E nunca na minha vida eu me senti tão livre. No caminho de volta, encontrei Antônio. Ele me olhou, como se já soubesse o que tinha acontecido. E então? Eu sorri. Eu escolhi a mim mesma. Ele sorriu de volta. Orgulho de você, Maria. Pela primeira vez, eu também estava orgulhosa de mim. A sensação de sair daquela cafeteria sem olhar para trás foi algo que eu nunca imaginei sentir. Durante anos eu fui uma mãe dedicada. Fiz tudo pelos meus filhos. Coloquei eles acima de mim mesma. Me doei inteira. E eles me jogaram fora. Mas agora a vida deu voltas. E eu escolhi a mim mesma. Nos dias seguintes meu coração estava leve. O passado não pesava mais. Eu continuava no hotel, trabalhando do jeito que sempre fiz, mas agora com um novo brilho no olhar. As outras mulheres da pensão perceberam. Maria, você tá diferente. Eu só sorria. Porque sim, eu tava. Um dia, Antônio apareceu no hotel com um convite inesperado. Tem um jantar num restaurante novo que abriu aqui perto. Vamos? Pisquei surpresa. Jantar? Tipo, um encontro? Ele riu. Tipo isso. Meu rosto esquentou. Fazia anos que ninguém me chamava para sair assim. Mas por que não? Eu merecia isso. No restaurante tudo parecia um sonho. A comida, o ambiente, a companhia de Antônio. A gente riu, falou sobre a vida, sobre tudo que passamos. Até que ele pegou minha mão sobre a mesa e disse sério: Maria, eu admiro muito a mulher que você se tornou. Meu coração acelerou. Olhei para ele e, pela primeira vez, vi não só um amigo. Vi alguém que esteve comigo quando eu mais precisei. Vi alguém que me olhava de verdade. E ali, naquele jantar, eu percebi algo. Eu não só tinha dado a volta por cima. Eu tinha encontrado uma nova chance de ser feliz. Os meses passaram e minha vida nunca mais foi a mesma. Continuei trabalhando, mas agora com planos. Economizei dinheiro, mudei para um apartamento melhor e pela primeira vez comecei a viajar, conhecer novos lugares. E sim, eu e Antônio ficamos juntos. Um amor que veio no momento certo, de um jeito certo. Não porque eu precisava de alguém, mas porque eu queria alguém ao meu lado. Porque agora eu sabia o meu valor. E ninguém nunca mais ia me fazer duvidar disso. Um dia recebi outra mensagem no celular. Dessa vez, era minha filha. Mãe, sei que a senhora não quer mais contato, mas eu só queria dizer que sinto sua falta. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Eu podia ignorar, mas não quis. Então digitei devagar. Eu sinto sua falta também, mas hoje eu sou uma nova mulher. E enviei. Ela visualizou, mas não respondeu. E tudo bem, porque agora, pela primeira vez na vida, eu sabia que não precisava da validação de ninguém. Eu estava livre e feliz. O tempo passou. Os dias viraram meses, os meses viraram anos.
e minha vida se tornou algo que eu jamais poderia imaginar naquela noite em que fui expulsa de casa. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher completamente diferente daquela que saiu chorando, segurando uma mala, sem ter para onde ir. Eu vejo força, vejo dignidade, vejo alguém que aprendeu que o amor próprio vale mais do que qualquer aprovação. Minha rotina é simples, mas cheia de significado. Acordo cedo, tomo meu café sem pressa e aproveito cada gole. Saio para trabalhar não porque preciso desesperadamente, mas porque gosto do que faço. Nas horas vagas, aprendi coisas novas. Descobri que amo pintar, que gosto de cozinhar pratos diferentes, que o mundo tem muito a oferecer quando você se permite viver. E claro, Antônio está ao meu lado. Ele nunca tentou me salvar. Ele me mostrou que eu já sabia nadar. E isso fez toda a diferença. Quanto aos meus filhos, eles seguem suas vidas e eu sigo a minha. Nos falamos às vezes de forma educada, mas sem a mesma intimidade de antes. Eu perdoo, mas nunca esqueço. E isso não é rancor. É só o reconhecimento de que algumas relações mudam. E tá tudo bem. Hoje eu entendo que família não é só quem divide o mesmo sangue. Família é quem caminha ao seu lado, quem segura sua mão quando o mundo te vira as costas, quem acredita em você quando ninguém mais acredita. Eu encontrei minha verdadeira família no meio da minha pior tempestade, e essa foi a maior vitória da minha vida. Se eu pudesse deixar um conselho para qualquer um que esteja ouvindo essa história, seria esse. Nunca deixe que te façam acreditar que você não vale nada. Nunca aceite menos do que você merece. E nunca, jamais, esqueça que sempre há um novo começo esperando por você. Você só precisa dar o primeiro passo. E hoje, eu sou a prova viva disso. Agora me conta de onde você está ouvindo essa história. Comenta aqui embaixo, vou adorar saber. Abraços!